Quantas pessoas Deus quer curar? Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O número dos teus dias cumprirei está em Êxodo capítulo 23, verso 25 e 26. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. O propósito desta mensagem é de levar-te a reconhecer o que a Bíblia ensina, que, se estiveres enfermo, Deus te quer curar antes de estares plenamente convencido de que Deus quer que estejas com boa saúde. Haverá sempre dúvida na tua mente, se ficarás curado ou não. Enquanto houver dúvida na tua mente se ficarás ou não curado, não pode existir a perfeita fé em você, e antes de pôres em atividade a tua fé, sem duvidar nem vacilar, nunca, talvez, ficarás são. Pois, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador, recompensador, dos que o buscam, está em Hebreus capítulo 11. Verso 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma parte a outra parte. Está em Tiago capítulo 1. Versos 6 e 7. Quando o povo estiver plenamente convencido de que Deus o quer sarar, e que não é a vontade de Deus que esteja doente, acontecerá como sempre: pessoas são curadas quando oramos por elas, ou antes de orarmos. O conhecimento disto é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Deus é honesto ou não? Há uma certa senhora, perplexa acerca da fé, que me disse: parece-me impossível mesmo ter fé para ser curada. Eu lhe disse: tem certeza de que Deus quer cumprir a sua promessa na senhora? 100%, ela afirmou. Isso é fé, assegurei-lhe. E acrescentei: não é simples? E ela foi curada. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Está em Números capítulo 23 verso 19. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou em 1 Reis capítulo 8. Verso 56. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo capítulo 119. Verso 89. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1. Verso 12. Esta palavra traduzida velar quer dizer exercer vigilância, interessar-se com grande zelo. Em todo o seu poder infinito, Deus se interessa com grande zelo para cumprir sua palavra. Crê nisso. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Diz o evangelista F.F. Bossort: não duvides de Deus. Se não podes evitar de duvidar, duvida de tuas dúvidas, porque não merecem confiança, mas nunca duvide de Deus, nem de sua palavra. Disse D.L. Moody: haverá razão para não ter fé em Deus? Deus jamais falhou em cumprir uma de suas promessas? Qual o cético ou descrente que pode apontar uma promessa sequer de Deus, que ele não cumpriu? Satanás é mentiroso. Jesus o disse. Posso abrir a Bíblia e mostrar-vos como, durante 6.000 anos, Satanás tem mentido aos homens, dizendo-lhes que a palavra de Deus não merece confiança. O diabo nega a palavra de Deus, e promete tudo aos homens, mas não cumpre promessa alguma que faz. Curados todos entre 3 milhões de pessoas, quanto à Escritura, nos disse em Êxodo capítulo 15. Verso 26, citada anteriormente: quero dizer-te que estas palavras de Deus, eu sou o Senhor que te sara, foram dirigidas a quase 3 milhões de pessoas. Êxodo capítulo 12. Verso 37. Cada uma entre elas firmou-se nas palavras de Deus. O resultado foi que cada uma que carecia de cura foi curada de tudo. Está no Salmo capítulo 105 verso 37 que Deus os fez sair. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Podes imaginar 3 milhões de pessoas, todas de boa saúde e fortes? Nenhuma fraca, nenhuma debilitada, nenhuma doente. Amigos, se isso era verdade em Israel, sob a lei, é ainda mais verdade para vós, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, vivendo sob a graça, a misericórdia e a verdade.
Que seja uma verdade confirmada que sabeis, tão bem como sabeis que 2 mais 2 são 4, que a cura é para vos, que todos vos podeis ser curados. É a vontade de Deus que cada um de vós esteja de boa saúde e forte, se cumprires suas condições e creres na sua palavra. Se houver uma exceção justificada no teu caso, então ficamos obrigados a admitir que pode haver uma exceção justificada em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas, está em Atos capítulo 10. Verso 34. Se Deus quer sarar outra pessoa, então te quer sarar também. No mundo hoje em dia, a ceifa de vidas humanas, pela doença e enfermidade, é espantosa. Não obstante o fato da ciência médica estar demonstrando suas maiores proezas, a doença avança como nunca, em todo o mundo. A tragédia é que estas moléstias e doenças atacam os corpos de inumeráveis milhares de crentes, enquanto os pastores e mestres, geralmente, não fazem coisa alguma a não ser mostrar-se penalizados, assegurando à vítima que deve ser a vontade de Deus, que resultará para o bem dela, ou talvez que Deus quer ensinar ao doente uma lição de humildade, ou para o constranger a chegar-se mais perto daquele que opera sua vontade na sua vida por meio de enfermidade. Infelizmente isso é a corrente dominante do ensinamento e pregação, de hoje em dia, que desejo negar e vos aconselhar, abertamente, a não aceitardes. O único propósito desta mensagem é vos assegurar que crentes não precisam estar doentes, mesmo como não precisam de ser pecaminosos, vocês precisam firmar no fato e crer que é sempre a vontade de Deus vos curar perfeitamente, quando cumprirdes suas condições justas. Quero vos perguntar, por que é que a doença tem se tornado um inimigo tão persistente e impertinente na igreja atual? Qual é a razão da doença e a enfermidade fazerem tão grande colheita de nosso povo crente, enquanto, no Velho Testamento, 3 milhões de pessoas tinham a coragem de se confiarem na palavra falada por Deus, e todos foram curados completamente? Digo muito enfaticamente, que a única razão por que 3 milhões de israelitas se tornaram sãos e fortes, foi que creram no que Deus dissera, eu sou o Senhor que te sara. Isso foi dirigido a eles e eles o creram. Hoje, a única razão por que a doença está dizimando tanto nosso povo é que a igreja tem falhado, ou recusado, a crer no que Deus tem falado. A igreja sabe que Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, mas seja como for, ela tem falhado a crer que ele queria dizer o que disse, e, portanto, tem mudado seu eu sou por eu era. Se sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas podiam, de uma vez, gozar boa saúde, tanto mais todas devem ser de boa saúde sob a nova aliança de misericórdia, graça e verdade, que tem sido estabelecida sob superiores promessas, com superior sacerdócio, por um ministério mais excelente, está no livro de Hebreus. Capítulo 8. Verso 6. Esta afirmação. Amém. Irmãos, fiquem com Deus até a próxima mensagem.